Olá! Bora mergulhar na jornada de um pesquisador que foi fundo no universo da inteligência artificial e da criatividade. A busca dele levanta um dos debates mais quentes do nosso tempo quando uma máquina cria, de quem é a autoria de verdade. E o ponto de partida é exatamente esta pergunta. Foi ela que deu start numa investigação sobre o papel da IA em histórias que a gente adora, tipo games, animes, quadrinhos. Parece uma pergunta simples, né? Mas as respostas são muito, mas muito complexas. Então, vamos lá! Para a gente entender essa história, vamos seguir os passos de um estudante, o Davi de Castro Leão, na sua busca por respostas. Ele se meteu de cabeça para tentar entender esse conflito criativo moderno que está acontecendo bem na nossa frente. A base de todo o projeto foi essa tensão. Pensa só, de um lado a gente tem tecnologias que permitem criar coisas juntos de um jeito que nunca imaginamos. Do outro, tá a ideia tradicional de autoria, de direitos individuais. Como é que a gente faz essas duas coisas conversarem? Para não se perder nesse debate, que é super complexo, a primeira coisa que o pesquisador precisava era de um mapa. Um mapa feito com algumas ideias teóricas que ajudam a gente a se localizar nesse terreno todo novo. O primeiro ponto-chave desse mapa é um conceito chamado Art Intelligence. A ideia aqui é que a IA não é só uma ferramenta passiva, como um pincel ou martelo, sabe? Ela é vista como uma parceira criativa que participa ativamente e muda todo o jogo da criação. Logo em seguida, vem a tal da remediação. Essa teoria ajuda a gente a colocar a IA num contexto histórico. É tipo como a fotografia mudou a pintura e o cinema mudou o teatro. A IA está fazendo a mesma coisa, remodelando e remixando o que já existia. Isso força a gente a perguntar, o que significa ser original hoje em dia? Beleza, com a teoria na mão, a investigação saiu do papel e foi para o mundo real, para aqueles lugares onde esses conflitos já estão pegando fogo e afetando a vida de criadores e do público. O pesquisador foi direto em temas bem polêmicos para entender o impacto humano da IA na mídia. A gente está falando de debates sobre dublagem, o futuro das comunidades de fãs e até a briga pela sobrevivência de artistas independentes na internet. Vamos focar um pouco na polêmica da dublagem. De um lado, a performance humana, cheia de nuance, de emoção, de arte. Do outro, uma voz sintética de IA que consegue replicar vozes com perfeição. O ponto central aqui é o dilema ético. Usar IA para recriar a voz de um ator que já faleceu, isso é uma homenagem ou uma exploração? A linha é bem tênue. E quando o assunto é o fã, a pesquisa traz um exemplo poderoso. Imagina só um novo arco de Dragon Ball escrito por uma IA, sem o Akira Toriyama. Será que uma máquina conseguiria replicar a essência, a alma, que o criador colocou na obra? O que faz uma história ser de verdade autêntica? Será que um algoritmo aprende isso? Bom, depois de observar tudo isso, o pesquisador decidiu que era hora de botar a mão na massa. Ele não ia ficar só na teoria. Ele foi lá usar as ferramentas de IA para criar conteúdo e ver, na prática, qual era o resultado. O objetivo era bem claro, sabe? Tentar responder a pergunta de $1 milhão. A IA é só uma ferramenta super avançada, uma extensão da vontade do criador, ou ela participa tanto do processo que acaba virando uma coautora? O processo para criar vídeos para o TikTok foi dividido em 3 partes. Primeiro, vinha a visão humana, o roteiro, a direção da coisa. Depois, a IA entrava em cena para gerar imagens e narração. E por fim, o mais importante, a curadoria humana, que seleciona, edita e monta o produto final. Uma dança constante entre o criador e a máquina. Mas foi justamente aí, no meio do experimento prático, que rolou um ponto de virada. O pesquisador descobriu uma falha, uma verdadeira armadilha no processo que ameaçou o projeto inteiro. Ele percebeu que, ao depender demais das ferramentas de IA, o conteúdo estava perdendo a sua voz autoral. Estava ficando genérico. A facilidade e a velocidade da produção estavam, na verdade, diluindo a identidade única do que ele estava criando. Uma fala do próprio pesquisador resume bem o problema. O grande volume de conteúdo gerado ameaçava sacrificar a profundidade e o ponto de vista único. Em outras palavras, produzir muito e rápido corria o risco de apagar a perspectiva singular que define a autoria de verdade. Então, a solução foi uma mudança de rota. Em vez de só usar IA para produzir mais e mais rápido, o foco mudou. Passou a ser usar a mente humana para analisar os temas com uma profundidade que algoritmo nenhum conseguiria ter. A IA continua ali como uma ferramenta, mas o cérebro humano voltou a ser o motor principal. E foi essa sacada que levou o pesquisador às conclusões finais do projeto. O resultado foi uma visão bem mais madura e cheia de nuances sobre o que significa colaborar com uma inteligência artificial. E aqui estão os 4 aprendizados principais.
Primeiro, não dá para fugir de uma visão crítica sobre a ética da IA. Segundo, o papel do criador está mudando para um papel de curador, de analista profundo. Terceiro, aquela capacidade humana de enxergar o simbólico, o que está nas entrelinhas, isso é insubstituível. E por fim, a IA é, sim, uma ferramenta poderosa, mas a autoria, essa ainda é nossa. E essa jornada toda nos deixa com uma reflexão final para a gente pensar sobre o futuro da nossa própria criatividade. Afinal, o que a gente faz na hora de criar que é tão fundamentalmente, tão insubstituivelmente humano, que uma máquina nunca vai conseguir fazer? Fica aí a pergunta.